Olá, vamos dar uma breve introdução aqui é, dos artigos 5º ao 28º da Lei 9784, que basicamente é a lei de processo e atos no âmbito federal. Vamos começar aqui pelo artigo 5º, que o tempo é curto. O processo administrativo se inicia de ofício, requerimento da autoridade, ou de requerimento do interessado, no caso. O requerimento deve conter ali como se fosse uns requisitos básicos, como se fosse a petição inicial. Os interessados aqueles interessados que iniciam o processo ou aqueles que não iniciam o processo. Então, os que não iniciam, aqueles interessados em algo no processo. As associações e as organizações de direito público e difuso também são interessadas no processo. O artigo 11 vem falar da competência. O que seria a competência? A competência é aquela atribuição dada a determinado órgão. A lei diz que a competência é daquele órgão fazer e é irrevogável aquele órgão passar aquela competência para outro órgão ou outro servidor. Tem as suas exceções, salvo aqui, como o artigo 11, salvo nos casos delegados de delegação e avocação legalmente admitidos. O que seria isso? É irrevogável? Mas poderá fazer quando, no caso, entrar de férias, você vai ter que passar a sua atribuição a alguém. Como você poderia fazer isso? Você deverá fazer isso para um servidor que tiver no mesmo hierarquia que você ou subordinado. Nunca deverá fazer acima. O que isso quer dizer? Aqui o artigo 12 tem uma exceção que você poderá fazer para órgãos que não estejam no mesmo poder hierárquico e subordinação que você. Aqui eu vou dizer aqui: delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titular, ainda que esses não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então, nesses casos, você poderá fazer a delegação nesses requisitos aqui do artigo 12. O artigo 13 vem dizer que não poderá ser delegados. O que eu vou dizer aqui? Não podem ser objeto de delegação edição de atos de caráter normativo, então isso nunca será delegado. Decisão de recurso administrativo, então decidir o recurso deverá ser do próprio administrador, não deverá delegar para outro servidor ou outro órgão. As matérias de competência exclusiva de órgão ou autoridade. Então, esse aqui é o rol taxativo que não poderá fazer as delegações e por aí. Vamos comentar agora sobre o artigo 14. O artigo 14 aqui vem dizer aqui que todo o ato de delegação deve ser publicada, deve ser por escrito, deve conter as matérias específicas que serão delegadas, deverão ter um prazo para isso, não deverá ser para sempre, e a delegação ela é precária, então a qualquer momento ela poderá ser revogada ou terminada, então a qualquer momento ela pode terminar. Quando não houver essa especificação no ato de delegação, entenderá que a delegação terminará quando terminar aquele ato. Vim falar aqui sobre as formas da delegação, que elas devem ser publicadas, devem conter por escrito e publicadas em meios oficiais. Deve especificar a matéria ou poder, deve conter um prazo, sempre deve ter um prazo, e por último é de caráter precário. Então a qualquer momento pode ser revogado aquela delegação. O artigo 15 vem dizer sobre a avocação, que é basicamente contrário à delegação. A delegação é você passar para alguém fazer. A avocação é você atribuir para você determinado ato a fazer. Então, o que seria a avocação? A avocação ela tem suas regrinhas, que ela deve conter a motivação para você fazer uma avocação. Ela tem que ter
uma subordinação, você só pode pegar, na verdade, pegar, né, a atribuição de uma entidade ou órgão é, hierarquicamente subordinado a você. E por último, que não está na lei, que como diz Maria Silva Zanella de Pietro, que aquelas matérias de caráter exclusivo não serão possível fazer a vocação. Como a delegação de caráter exclusivo também não pode, a vocação não vai poder também. Basicamente é isso. Continuando aqui com o artigo 18, que vai falar sobre os impedimentos e suspensões. Basicamente, o que vai separar as suspensões dos impedimentos é o fato da suspensão, aquela pessoa que não vai conseguir separar o pessoal do profissional, ou seja, aquelas pessoas que têm amizade íntima, seja cônjuge ou companheiro de terceiro grau ou por afinidade, ou inimigo notório. Então aquela pessoa pode sofrer suspensão. Do impedimento não, o impedimento a pessoa vai sofrer. E a pessoa, aquele servidor que for impedido de atuar naquele processo, ele deve declarar o seu impedimento. Caso ele não declare o seu impedimento, ele sofrerá falta grave, ou seja, ele passará por processo disciplinar ali no âmbito administrativo e sofrerá suas punições, caso não seja declarado o seu impedimento, que tem o rol taxativo ali de impedimento no artigo 18. O artigo 22 vem falar da forma, tempo e lugar dos atos processuais. O que seria a forma? A forma dos atos deve ser por escrito, em vernáculo, ou seja, em língua oficial, língua portuguesa, data e local, assinatura da autoridade responsável. Não precisa ter a assinatura de todos ali que estavam envolvidos naquele ato, mas sim da autoridade responsável. Em regra, não precisa de reconhecimento em firma, exceto naqueles casos que houver dúvida da assinatura ou de algum documento. A autenticação pode ser feita pelo próprio órgão, não precisa ser feito em um órgão à parte. Do tempo, o tempo deve ser em dias úteis, ou seja, o dia da semana que o órgão funciona. O horário, no caso, se o órgão funciona das 8 até 5 da tarde, os atos deverão ser acontecer daquele horário ali. Uma questão interessante aqui é naqueles atos que provavelmente gerarão prejuízo para o processo, que começam antes do horário de término do funcionamento do órgão, poderão ser terminados após o horário. O prazo. O prazo geral é 5 dias, que está descrito no artigo 24. Só que ele poderá ser dilatado até o dobro, caso, ou seja, 10 dias. Né? O lugar da realização. Em regra, é a sede do órgão, mas aqui o artigo 25 vem dizendo: caso não seja na sede do órgão aqui, deverá ser cientificando se o interessado, se o outro for ao local de realização. Então, deve-se certificar ao interessado que não é aquele órgão que deverá acontecer aqueles atos. Concluindo aqui de forma bem rápida, o artigo 26 fala das comunicações dos atos, ou seja, aquelas intimações. Quem que tem a competência para realizar essas intimações? O órgão que tramita o processo. Qual que vai ser o objeto dessas intimações? Dar ciência de decisões ou determinar diligências para levantar provas. Qual que é a forma dessas intimações? O que deve conter nessas intimações? A identificação do intimado e do órgão ou entidade que expediu aquela intimação. Qual que é a finalidade? Tem que ter a finalidade naquela intimação. Data, hora e local. Tem que ter a data que o interessado tem que comparecer para responder aquela intimação, hora e local. Lembrando que todas as intimações para comparecer em determinado momento tem que ter um prazo mínimo de 3 dias úteis. O comparecimento pode ser pessoal ou pode ser representado. Se no mandado estiver comparecimento pessoal, então é imprescindível o comparecimento pessoal. Continuidade. No caso do processo comum, se você não responde a determinadas intimações, você é revel. Já no processo administrativo, não. O processo continua, podendo até ser absolvido no final.
Fatos e fundamentos. Então, determinadas decisões ou determinados atos que você tem que se defender tem que ter fundamentos, na verdade, legais e pertinentes. Como ocorrerá as intimações? Ela pode ser feita por ciência ou processo, aquela intimação pessoal, quando a pessoa comparece no órgão. Aviso de recebimento, pode ser por comunicação alternativa ou por publicação no diário eletrônico. Então, essas são as formas de intimação dos atos processuais.